Esta conferência será gravada agora. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a anatomia do pé e tornozelo, anatomia aplicada do pé e tornozelo, né? E aí a gente começa aí o último segmento do membro inferior, tá? Então, quando a gente fala em pé e tornozelo, primeiro vamos conceituar um pouquinho o que é isso, né? O que é, que a gente está falando? O que é o tornozelo? O que é essa articulação? Bom, primeiro é o seguinte, o tornozelo ele representa uma articulação, na verdade um complexo de articulações, que inclui a articulação da tíbia, do osso da perna, com o talos, o osso do tarso, aqui o primeiro osso do tarso que a gente vai falar, e também inclui outras articulações, inclui a articulação da fíbula com a tíbia, da fíbula com o talos, e também inclui a articulação da tíbia, da fíbula e do talos com o calcâneo. Tá? O calcâneo entra indiretamente nessa jogada, a gente vê daqui a pouco por quê, porque indiretamente ele possui conexões ligamentares à tíbia e à fíbula que incluem o calcâneo na dinâmica do tornozelo. Tá? Então, quando a gente fala em tornozelo, por exemplo, quando eu tenho um entorse do tornozelo, eu tenho que incluir as articulações dos ossos da perna, tíbia e fíbula, entre si e com o talos e com o calcâneo. Tá? E do talos com o calcâneo entre si. Bom, então, todo esse complexo articular que envolve todas essas articulações, tíbio-talar, tíbio-fibular, fíbulo-talar, calcâneo, talo-calcaniana, elas representam um complexo articular que nós chamamos de tornozelo. É claro, como eu falei para vocês, sempre quando a gente fala em complexo articular, tem uma que é a principal, é a que dá o nome da articulação, a que dá a fama dela. E aqui eu tenho a articulação entre a tíbia e o talos como a mais importante delas, tá? Então, como é que eu denomino essas articulações? Eu denomino essas articulações em, primeiro, entre a tíbia e o talos, eu chamo de articulação tibiotársica ou tibiotalar, tá? Entre o maléolo medial também tem uma articulação aqui, olha, com o talos, que apesar de também ser tibiotalar, em algumas lesões do tornozelo, a gente tem que observar ela com um olho um pouquinho diferente da parte clínica, pela sua ligação ligamentar aqui, ó, a sua conexão ligamentar. Aqui a tíbia tem uma transmissão de carga que é importante, mas aqui no maléolo medial, nessa parte aqui da tíbia, a conexão ligamentar passa a ser mais relevante que a transmissão de carga, que aqui é menos importante. Aqui eu tenho a fíbula, a articulação fíbulo-talar aqui e a articulação tíbio-fibular, ela é importante, tá? A articulação tíbio-fibular é que faz com que a articulação entre os ossos da perna e o tarso aconteça, né? Como se fosse uma mortalha, uma pinça, tá? Então a gente chama isso de mortalha do tornozelo ou pinça do tornozelo. Porque, obviamente, é uma pinça, uma mortalha, a gente chama de mortalha como se fosse a sela de um cavalo aqui, olha, em que os ossos do tornozelo entram, aqui encaixam aqui no talos, tornando essa articulação uma articulação uniaxial, tá? Então essa articulação que é do tipo selar, né? É uma articulação sinovial do tipo selar, ela permite apenas um eixo em movimento, tá? Um eixo em movimento, que é no caso a flexão dorsal e a flexão plantar. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre esse movimento. Bom, em seguida, eu tenho aqui embaixo o calcâneo. O calcâneo se articula com o talos acima dele, e essa articulação que eu chamo de articulação subtalar, abaixo do talo, subtalar, ou articulação talocalcaniana, tá? Ela também está envolvida no tornozelo, porque obviamente eu tenho ligações importantes aqui, elos importantes ligamentares, entre o maléolo fibular e o maléolo tibial com o calcâneo. Então ela acaba envolvendo. Quando, por exemplo, você faz uma torção de tornozelo, um entorse de tornozelo, só para você saber o que é entorse. Entorse é a perda momentânea do contato articular. Então, eu estou aqui, olha, o meu tornozelo sai do lugar e volta. Então, essa perda momentânea, e obviamente tem graus diferentes, a gente chama de entorse do tornozelo. Quando eu faço o entorse do tornozelo, meu tornozelo vira. Mas o movimento que acontece é um movimento aqui, olha, entre o talos e o calcâneo inicialmente. Então, o calcâneo faz um movimento para fora, que a gente chama de inversão, ou para dentro, que a gente chama de inversão, não é isso? E nesse momento, ele começa a lesão rompendo as suas ligações com o talos ou rompendo as suas ligações com os maléolos, tá? Óbvio que se eu, por exemplo, for aqui fazer um trauma em inversão, o calcâneo vem para cá, esse ligamento aqui, olha, que liga ele na fíbula, pode romper. E acontece com certa frequência isso. Depois vai rompendo o ligamento entre ele e o talos. Ou, se não conseguir romper o ligamento entre ele e o talos, que é muito difícil acontecer, porque esse ligamento é extremamente forte, o que ele faz? Ele puxa o talos do tornozelo. E aí ele começa a envolver
a articulação tibiotársca e a articulação entre a fíbula e o talos. Tá certo? Então, é importante envolver todas essas articulações no processo. Fíbulo-talar, tíbio-talar, subtalar, né? E lembrar que a fíbula ela é ligada à tíbia em 2 pontos. Aqui, no tornozelo, a gente chama de articulação tíbio-fibular distal, e lá em cima no joelho, onde a gente vai chamar de articulação tíbio-fibular proximal. Voltando um pouquinho no slide anterior, o pé, ele também tem as suas organizações, né? A parte posterior do pé aqui, ó, essa parte aqui, que é composta por 2 ossos, o talos e o calcâneo, essa parte aqui corresponde a uma região do pé que eu vou chamar de retropé. Tá? A parte posterior, retro é atrás, retropé. O retropé, então, é formado por os 2 ossos, o talos e o calcâneo. O talos é um osso de ligação, a gente já viu ele, né? Com a tíbia, com os ossos da perna em geral. E o calcâneo, ele tem, obviamente, a ligação com o talos e também é a área onde eu faço apoio, né? O talos, a partir dessa parte posterior dele, é onde ele faz apoio, e cerca de 60% da carga aqui, olha, projetada no membro inferior, de cada lado, claro, é projetada para essa parte aqui. Os outros 40% são transferidos para a parte anterior do pé. Obviamente, 60% vão vir para cá, numa situação, obviamente, em que o pé está apoiado inteiro, tá? Sem salto, sem nada. Óbvio, quando eu levo o salto, por exemplo, eu jogo o peso para frente e esses 60% diminuem bastante a sua porcentagem de participação. Aqui eu tenho uma articulação tibiotársca, que compõe o tornozelo, e ela possui a função de flexão dorsal e flexão plantar. Por que esse nome flexão dorsal e flexão plantar? Por que não flexão e extensão? Olha bem o conceito disso. Quando eu faço flexão e extensão, qual é o conceito de flexão? O conceito de flexão, como eu faço aqui, por exemplo, com o cotovelo, eu faço a flexão e essa flexão ela junta, que ela aproxima 2 segmentos de uma articulação. Então, no caso, eu aproximei o antebraço do braço. Tá? Então, quando eu aproximo isso, eu, obviamente, faço um movimento de flexão. E quando eu afasto os 2 segmentos de uma articulação, a esse movimento eu dou o nome de extensão. Tá? Mas o que acontece no pé? O pé, o membro inferior, o que ele faz? Embriologicamente, ele sofre uma torção. Então, o membro inferior ele pode ser feito uma analogia, como se eu fizesse assim, olha, vou mostrar aqui na câmera. Como se eu pegasse o membro superior aqui e rodasse ele aqui, olha, 180 graus para apoiar a minha região palmar, no caso do pé plantar, no solo. Então, essa rotação de 180 graus faz com que a face anterior da perna, flexora, fique posterior. Alguma coisa é isso? Que a face anterior da perna se torne posterior, tá? Mas ela continua embriologicamente com a função de flexão e com a origem embriológica de flexores. Por outro lado, quando eu faço um movimento aqui, olha, para baixo do pé, faço um movimento para baixo do pé, esse movimento... Oi? Desculpe interromper, sua câmera está desligada. Oi? Sua câmera está desligada, só avisar isso. Opa, perdão, desculpa, desliguei sem querer. Aí a gente não consegue ver o movimento. Não tem como, é difícil mesmo. Peraí que agora enrolou aqui o negócio. Foi? Perdão. Sim, tudo certo. Valeu, obrigado, gente. Então, olha só. Então, eu vou voltar aqui para a gente explicar isso melhor. Então, quando eu faço um movimento de flexão, e flexão dorsal, flexão plantar, por que eu dou esse nome? Pensa bem o seguinte. Vou mostrar aqui de novo, tá? Imagina o membro superior na posição anatômica. Face palmar voltada para frente, não é isso? Quando eu tenho embriologicamente a formação e a torção do membro inferior, é exatamente uma analogia como se eu fizesse aqui, ó, rodar 180 e apoiasse aqui, olha, dessa forma no solo, tá? Então, nessa maneira aqui de analogia, essa face aqui, que é a face anterior no membro superior, passa a ser no membro inferior posterior ou plantar. Tá certo? Mas ela, embriologicamente, ainda representa músculos flexores. A ação desses músculos fletem os dedos do pé. Fletem, não estendem. Né? Aproxima ali os segmentos de uma articulação dos dedos do pé.
Então fica uma dualidade. Para o embriologista, essa região toda aqui posterior da perna e plantar no pé seria uma musculatura de origem flexora, de origem igual à origem anterior do antebraço. Para o cinesiologista, o cara que estuda o movimento, o músculo que faz a flexão dos dedos, ele é um músculo flexor, né? Uma analogia perfeita com a mão. Mas, por outro lado, o conceito é o seguinte, olha, se eu faço esse movimento aqui para cima do pé, para cima, esse movimento aqui aproxima dois segmentos de uma articulação. Então, isso seria flexão. Enquanto que para baixo aqui, olha, ficar na ponta do pé, seria um movimento onde eu afastava dois segmentos de uma articulação. E aí esse movimento seria uma extensão. Então, para agradar gregos e troianos, a opção foi, para cima, eu faço uma flexão, onde o dorso do pé vai em direção à perna. E a gente chamou isso de flexão dorsal. E para baixo, a ponta do pé, a gente vai chamar de flexão plantar. Tá? Então, o movimento de flexão e extensão do tornozelo não existe. É flexão plantar e flexão dorsal. Tá? O ponto do pé, ele está em flexão plantar. O movimento de apoiar só com o calcanhar, andar com apoio só no calcanhar com o pé elevado, é em flexão dorsal. Ok? Muito bem. Então, aqui na tibiotársio, eu tenho o movimento de flexão dorsal e flexão plantar. Nessa articulação subtalar, eu faço movimentos de eversão e inversão. Tá? Eversão e inversão. Ou seja, o calcâneo, ele, na relação dele com o talos, ele vai lateralizar. Esse movimento acontece, então, no plano coronal, e ele leva o pé em direção lateral ou em direção medial. Lembrando que nesse movimento o talos fica estático. Tá? O que mexe é o calcâneo com o resto do pé. O talos fica estático. Porque o talos está preso numa pinça. Ele só permite movimento em um eixo, a flexão dorsal e flexão plantar. Bom, essa articulação aqui que separa então o retropé do médio pé, a gente vai chamar de articulação mediotársica ou articulação de Chopard. Tá? É um epônimo que é muito usado, Chopard. Eu vou botar depois no chat aí. Pedro, bota para mim, Chopard. Essa articulação de Chopard, então, ela separa o retropé desse segmento aqui, olha, que a gente chama de médio pé. E nesse segmento completam-se os ossos chamado tarso. Tá? Então, o tarso é um conjunto de ossos do pé, que não se organiza tanto em fileira como acontece nos ossos do carpo, que são duas fileiras bem definidas. Aqui no pé a gente vai ver depois que vai se dividir em colunas, medial e lateral. Mas eu tenho aqui vários ossinhos curtos, como acontecem nos ossos do carpo. E essa articulação seguinte aqui, olha, a gente vai denominar depois todos esses ossos. Essa articulação seguinte é chamada de articulação de Lisfranc, ou articulação tarso-metatársica. Tá? Lisfranc ou tarso-metatársica. Ela separa o médio pé do que eu vou chamar de antepé, que é formado por metatarsos e falanges. Tá? Eu vou mostrar depois no desenho, a gente vai ver parte de cada um desses ossos. Nessa articulação de Chopard, então, acontecem movimentos de rotação sobre o próprio eixo do pé. Tá? Então, o que acontece? Quando eu faço um movimento nessa articulação de Chopard, eu posso isso aqui que está aqui na câmera, olha, rodar o pé nesse sentido aqui. Tá? O movimento que eu vou chamar no pé de pronação e supinação. Normalmente, a inversão do calcâneo acompanha uma supinação do médio pé. A inversão do calcâneo acompanha uma depressão, uma lateralização, e uma pronação do médio pé. Tá? A supinação, a gente pode fazer uma analogia, é como se eu tentasse colocar a planta do pé em posição de supinação. Isso aumenta aquele arco medial que a gente tem no pé. Esse arco aqui que vocês estão vendo aqui, o arco medial do pé. Ele fica pronunciado quando eu faço uma supinação. E o contrário, quando eu me oponho a esse arco, caio sobre ele, eu estou fazendo um movimento de pronação e eu estou tentando reduzir ele e apoiar sobre o arco plantar medial. Tá bom? Bom, então essa figurinha dá para ver bem aí as relações que a gente tinha mostrado, né? Mostrar a faceta do talos, né? A gente chama de faceta, ou o nome atual seria face articular do talos para o malhar lateral, face articular do malhar lateral para o talos, face articular da tíbia para o talos, face articular do malhar medial para o talos. Bom, isso aqui mostra então um pouquinho o tornozelo. A gente tem ideia que ele é uma pinça certinha, né? E que só funciona no plano sagital, fazendo flexão dorsal e flexão plantar. Mas a gente observa bem o seguinte, que na verdade a orientação é um pouquinho diferente.
A fíbula, ela não é paralela à tíbia, ela é um pouco mais posterior e lateral, né? Lateral ela é óbvio, mas ela é um pouco mais posterior. Então, se olhar de frente, assim, de um plano, uma vista axial, uma vista transversal, a fíbula está aqui atrás, olha, e a tíbia está anteromedial, tá? Com isso, o eixo da articulação do tornozelo é um eixo oblíquo, tá? Não é um eixo transversal exatamente no plano sagital, no plano coronal. Então, o movimento de flexão dorsal, na verdade, é um movimento de flexão dorsal que faz uma leve eversão e o calcâneo acompanha. E a flexão plantar faz a inversão e o calcâneo acompanha. Tá legal? Aí mostrando aí o eixo do tornozelo, né? Aqui já consegue ver um pouquinho dos ossos do tarso, né? Então a gente tem aqui o talos, ele está sobreposto parcialmente ao calcâneo, que está aqui embaixo dele, e mais lateral. Então esse aqui é o talos, esse é o pé direito, está vendo ele de cima. Então esse aqui é o talos direito. Você vê que ele está parcialmente sobrepondo o calcâneo que está aqui embaixo. Percebe que os dois ele têm um ângulo divergente, né? O calcâneo ele vai olhar um pouquinho mais para a lateral, olha, o eixo dele é esse aqui, e o talos ele tem um eixo um pouquinho mais medializado, eles são divergentes. Isso faz com que o pé tenha uma estrutura mecânica que se assemelha um pouquinho a uma formação triangular. Se perceber bem, o peso ele é concentrado nessa região posterior do pé, no calcâneo. Ó, coluna lateral no eixo dele, apoia no quinto metatarso, não apoia muito no meio do pé, apoia no primeiro metatarso e na coluna medial do pé, incluindo o talos. Então ele faz um desenho exatamente de um triângulo, onde 60% do peso cai aqui, 20 e 20 aqui. Então o apoio basicamente é esse. É claro que isso não é 100% 60, 20, 20, porque obviamente uma pessoa que tem um pé pronado, por exemplo, vai fazer 60, 10 e 30, por exemplo. Ele prona, ele joga o peso para o dedão. Ele supina, ele tira o peso do dedão e joga o peso no quinto. E assim vai, tá? Então lembrar aí que a gente tem esse aqui é o eixo de movimento, o pé ele faz uma flexão dorsal de mais ou menos 20 graus, tá? Eu vou mostrar para vocês, tem um casinho que eu vou mostrar para vocês amanhã, vou botar aí ou no grupo, então para Fernanda e para Joyce. É uma criança que não tem flexão plantar porque ele tem encurtamento do gastrocnêmio, tá? Vai ser uma das crianças que a gente vai operar amanhã. Então vai ser bem interessante. O arco de movimento, lembra disso, é 20 graus de flexão dorsal. Você vê que a criança não tem 20 graus de flexão dorsal. Aqui eu tenho 45 graus de flexão plantar, esse é o valor médio, normal, tá? Óbvio que flexão plantar, a gente tem muita flexão plantar, ou um pouquinho menos, e a flexão dorsal é em torno disso mesmo, 15 a 20 graus. Tá? Lembrar aí que o movimento aqui de inversão e inversão são combinados, né? O calcâneo faz isso, mas o eixo do talos, da pinça maleolar, ela é um eixo oblíquo, então ela obedece esse eixo e faz o movimento combinado, como está nesse slide aqui. Essa figura é bem legal, com um livro de cinesiologia que mostra a dobradiça como ela é, tá vendo? Olha, a fíbula mais baixa do que a tíbia, o eixo oblíquo, a dobradiça fica nesse plano, ela fica no plano exatamente aqui coronal, que vocês imaginam, e isso faz com que combine aí o movimento de inversão e inversão com flexão dorsal e plantar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a anatomia óssea do pé. Vai ser o primeiro vídeo que a gente vai postar, inclusive, lá no YouTube, tá? Da prática, porque já é mais fácil de digitar. Vamos lá. Então tem aqui o talos. O talos é formado por um corpo, essa parte aqui dele, parte posterior dele, é o corpo. Ele possui uma cabeça e um colo entre os dois, tá? Então essa parte é o corpo, o colo é a cabeça. Essa parte cinza aqui, que na verdade é o topo a parte de cima do talos, é essa parte aqui, olha, toda, que envolve o corpo do talos, a gente chama de tróclea, tá? A tróclea é como se fosse um carretel ali, um encaixe, tá? Então a tróclea do talos é uma parte do corpo, vamos dizer assim, seria a parte que reveste, a parte de cima do corpo do talos. Muito bem. Bom, então está aqui o talos, corpo. Ele tem uma proeminência lateral, que a gente chama de tubérculo lateral do talos, tá? Inclusive, quando a gente coloca ele em posição anatômica, a gente vai dizer para vocês, olha, eu pego esse talos aqui, quero que me fale qual é o lado desse talos. Esse talos aqui é direito ou esquerdo. O que vai chamar atenção para a gente? Vai chamar atenção para a gente o seguinte, ele tem um tubérculo lateral bem desenvolvido, então esse aqui é lateral. A tróclea está para cima, esse aqui é o talos direito, tá? Aqui eu também vejo um detalhe interessante, olha, o corpo do talos é orientado aqui, mas o colo é orientado medial. Lembra que a gente falou da divergência das colunas do pé? Então aqui essa divergência faz com que o eixo seja desviado para cá.
Então, a gente chama isso aqui de ângulo de declinação, tá? Então, de declinação do talos medializado, o tubérculo lateral e seu talos direito. Aqui atrás eu vejo um tubérculo posterior, que é dividido em dois processos, tá vendo? O processo medial e o processo lateral do tubérculo posterior. E entre eles tem um sulco, chamado sulco para o músculo flexor longo do hálux. Está aqui, olha. O tendão flexor longo do hálux vai estar exatamente aqui. A gente vai depois. Então vai ser um ponto interessante para a gente lembrar desse acidente quando a gente falar sobre tendão flexor longo do hálux, tá? A gente vai falar mais para frente. Bom, o calcâneo está aqui atrás, né? Ele é mais inferior e ele é também lateral, tá? Se a gente olhar na figura da direita, essa aqui é uma vista plantar, essa aqui é uma vista dorsal. Na vista plantar a gente vê que o calcâneo ele está mais lateral, o talos está mais medial, mas para dar um suporte aqui para o talos não cair, porque o talos está acima dele, o calcâneo emite esse braço aqui, olha, essa proeminência aqui, vai lá, sustenta o talos e volta, tá? Dá para ver aqui na minha câmera, é como se fosse aqui, olha. O calcâneo está aqui, como se fosse minha mão, e esse dedão aqui, olha, é a proeminência que a gente está falando ali. O talos está sobreposto, mas ele é medial aqui, ó. Então, para ele não cair aqui, olha, esse dedão faz o aporte aqui, faz o suporte, como se fosse uma mão francesa, suportando o talos para não deixar ele cair. Então, esse acidente ósseo do calcâneo eu vou chamar de sustentáculo do talos. Ele sustenta o talos, tá? Existem pessoas que têm esse sustentáculo, mas ele não é fusionado, ele é solto do resto do calcâneo. Ele passa um osso acessório. E isso é uma condição que normalmente leva a pé plano, porque como o talos não consegue se sustentar ali, o talos cai, ele cai fazendo uma pronação do pé e fazendo com que o talos entre no espaço onde deveria estar formando um arco plantar, tá? E aí ele perde o arco plantar, a gente chama isso de pé plano, vulgarmente o pessoal chama isso de pé chato, mas o nome técnico correto é pé plano. Bom, então tem o calcâneo aqui, o calcâneo vai ter um corpo dele, uma face articular aqui com o cuboide, que é esse osso aqui da frente. Aqui o corpo do calcâneo, ele se continua para a sua face articular com o cuboide, estreitando, então ele forma um pequeno colo aqui nessa região intermediária, depois ali do sustentáculo, né? Bom, numa vista plantar, a gente vai ver que a parte posterior dele é um tubérculo posterior, que a gente já viu nessa fotozinha aqui, olha, que a tuberosidade posterior, o tubérculo posterior, é a parte onde a gente faz o apoio e também a parte onde, posteriormente, o tendão calcâneo, vulgarmente conhecido tendão de Aquiles, se insere no calcâneo, tá? Bom, vamos lá, voltando aqui. Aqui na frente do calcâneo, ele se articula com um osso chamado cuboide. Esse osso aqui tem um formato cúbico, daí o seu nome cuboide. Tá? E daí o nome dele de navicular. O navicular se articula com 3 ossos cuneiformes. Por que tem esse nome cuneiforme? Porque eles são mais largos na face dorsal e são mais estreitos na sua face plantar, tá? Então esse formato triangular é o formato de uma cunha. Cunha é aquele triângulozinho que você bota para prender uma porta, por exemplo, tá? Para a porta não fechar, tá? Então você crava na porta. Professor, oi. Desculpa, que deu uma travada aí e aí a gente ficou sem. Onde é que parou, gente? Só um minuto. Logo depois do cuboide, professor. Acho que você falou um pouco do cuboide, depois falou do navicular, que a gente não conseguiu escutar, e agora estava nos cuneiformes. Beleza. Vamos lá, desculpa, vamos lá. Continuando então. Então a gente falou do cuboide, articulação com o calcâneo. O cuboide, por sua vez, se articula aqui com os ossos metatarsos, 4 e 5, tá? E aqui desse outro lado da coluna medial tem o navicular, que tem esse nome, que se assemelha ao formato de um barco, ele tem uma face côncava e uma face convexa, né? Então chama-se osso navicular. E esse navicular se articula com 3 ossos aqui na frente dele, que são ossos chamados cuneiformes.
Tem esse nome cuneiforme porque eles são quadrangulares ou retangulares na sua face dorsal e eles são bem fininhos na sua face plantar. Então, ele tem um formato bem triangular. Tá? Esse formato triangular se assemelha a uma cunha. Tá? Cunha é exatamente como se eu cravasse ali embaixo da porta para segurar a porta para não fechar. Tá? Então, são cuneiformes em formato de cunha. Então, só para a gente rever aqui, olha só. Vamos lá. A coluna lateral do pé, então, tem calcâneo, cuboide, quarto e quinto metatarsos. A coluna medial do pé, eu tenho o talos, navicular, cuneiformes, que eu vou chamar de cuneiforme 1, cuneiforme 2 e cuneiforme 3, ou ainda posso chamar de cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral. Tá? Cada um dos cuneiformes se articula com um metatarso. Medial com o primeiro, intermédio com o segundo, lateral com o terceiro, só o cuboide que se articula com 2 metatarsos, 4 e 5. Tá? É claro que aqui agora eu tenho uma articulação entre o cuboide e o cuneiforme, né? E entre os cuneiformes. Detalhe interessante, essa articulação aqui que a gente já falou sobre ela, aqui, olha, essa articulação eu chamo de articulação de Chopard ou articulação mediotársica. Essa articulação aqui, olha, que eu vou chamar de articulação tarso-metatársica ou articulação de Lisfranc, tá? Lisfranc. Lisfranc com C no final, não com K. Tá? Lisfranc. Interessante também uma coisa importante aqui. Percebe aqui um detalhe bem relevante? Eu tenho metatarsos 1, 2, 3 e 4 e 5, tá? Aqui eu já estou na região do antepé, então aqui é o médio pé, entre Chopard e Lisfranc, médio pé, o retropé aqui atrás e o antepé aqui na frente, que inclui metatarsos e falanges. Vamos lá. Os metatarsos têm de 1 a 5. O primeiro é um pouco diferente dos outros 4, tá? Primeiro, não só pelo seu volume, mas também porque na sua face inferior ele tem a articulação aqui constante com 2 ossos sesamoides, tá? A gente chama de ossos sesamoides do hálux, que estão contidos, são sesamoides, são contidos no interior de um tendão, que no caso é o músculo flexor curto do hálux, tá? A gente já vai ver esse músculo ainda, a gente não falou sobre ele, é o músculo flexor curto do hálux, está aqui embaixo. Bom, então ele tem essa articulação, é uma articulação que tem uma crícia no meio, 2 cavidades, articulam certinho ali os 2 sesamoides, tá? Eu tenho segundo, terceiro e quarto, tá? Todos eles muito parecidos, todos eles têm uma base, a diáfise deles, o corpo deles, e uma extremidade distal que nós vamos chamar de cabeça, os metatarsos, tá? O quinto, ele é um pouco diferente dos outros 4, porque a sua base, ela tem um formato mais pontiagudo, tá? Ele faz essa ponta aqui, que nós vamos chamar de processo estiloide do quinto metatarso, tá? Vai ser muito importante porque nesse processo estiloide vai se inserir aqui no outro lado da direita, também dá para ver bem aqui no estiloide, vai ser um tendão fibular curto, tá? É um tendão que tem a função de inversão, tá? Foi esse ossinho aí que o Neymar quebrou, ficou famoso, né? Porque foi uma avulsão, um arrancamento desse tendão, arrancou um pedacinho do osso, que é uma lesão muito comum em entorses em inversão do tornozelo do pé, tá? Bom, as falanges, tem 3 falanges, falange proximal, média e distal, todos os dedos, exceto o hálux, tá? Que tem 2 falanges. E por falar nisso, falange proximal e distal. E por falar nisso, como a gente denomina os dedos do pé, né? O dedo do pé ele é chamado, então, de dedo do pé por números, tá? Então a gente chama de primeiro dedo do pé, segundo, terceiro, quarto e quinto dedos do pé, sempre utilizando números romanos na nomenclatura deles, sendo que a gente tem que substituir o hálux, o primeiro dedo, por hálux, tá? Tem que, é obrigatório. Então, o primeiro dedo virou hálux, o quinto dedo virou dedo mínimo. Segundo, terceiro e quarto, a gente utiliza a nomenclatura em números romanos, tá? Lembro vocês que as nomenclaturas antigas, você não ouviu falar muito nisso lá na frente, no profissional, mas são nomenclaturas antigas. A primeira nomenclatura que chamava dedos da mão de dedos e dedos do pé de artelhos. Essa nomenclatura caiu. Depois passou a se chamar quirodátilos da mão e pododátilos do pé. Quiros, mão, podos, pé. Então, dátilos, dedo. Então, quirodátilo e pododátilo, né? E também caiu essa nomenclatura, então muita gente acha que essa nomenclatura certa é a nomenclatura técnica, e não é. A nomenclatura certa é você utilizar números romanos ou os nomes, no caso da mão, você tem polegar, índex, indicador, médio, anular e mínimo,
No pé, você só tem nome para os 2 dedos, o hálux e o dedo mínimo. Tá? Bom, então isso aqui estou mostrando também uma outra dinâmica, né? No movimento que a gente faz do pé, quando a gente está sem apoio, né? Sem apoio, com o pé suspenso, essas duas articulações aqui, olha, do talos com o navicular e do calcâneo com o cuboide, elas são paralelas, tá? E por uma série de conexões musculares, tendinosas, né? Quando a gente coloca o pé no chão, essa articulação aqui gira. Na verdade, essa articulação aqui do talos com o navicular gira em relação à articulação calcâneo cuboide, tá? Isso faz com que o pé mantenha o arco enquanto eu projeto o passo. Tá? Então, isso é muito importante. Depois a gente vai falar depois disso. Quando a gente fala da dinâmica muscular, a gente vai voltar a falar sobre isso. Tá? Quando as duas articulações são paralelas, a dobradiça está alinhada, ela dobra. Então, o pé não consegue sustentar e cai. O arco do pé. Quando elas estão aqui, convergentes, ou não são paralelas, de qualquer forma, ela se mantém estável e você pisa mantendo o arco do pé e não deixa o arco cair. Bom, rapidamente aqui o talos, a gente já falou das partes dele, tubérculo lateral, a tróclea do talos, processo posterior, colo, é a cabeça. É um osso interessante porque ele é todo coberto de cartilagem hialina, tá vendo? Então restam poucas áreas onde eu vejo vários forames nutrícios, tá? Ele possui uma face articular para o navicular, uma face articular para o maléolo lateral, uma face articular para o maléolo medial, uma face articular para a face inferior da tíbia, tá? Numa vista dorsal. Na vista plantar, ele possui 3 faces articulares para o calcâneo. Então, a gente vê aqui uma face posterior, uma face média e uma face anterior. Essas duas faces, média aqui e anterior aqui, elas podem estar, como nesse caso estão, fusionadas. A gente não consegue distinguir qual que é a média, qual que é a anterior, tá? Mas, habitualmente, são 3 faces articulares, posterior, média e anterior. Entre a posterior e a média, eu tenho esse sulco aqui, olha, que a gente chama de sulco do talos ou sulco do tarso, tá? Esse sulco do tarso, ele vai se opor a um outro sulco igualzinho no calcâneo, a gente vai ver daqui a pouco. E os 2 sulcos juntos vão formar um canal, que eu vou chamar de canal do tarso, tá? Vai ser muito importante, porque vários vasos sanguíneos passam aqui, olha, importantes na nutrição, tanto do calcâneo quanto do talos, tá? Uma técnica que a gente vai chamar de artéria do canal do tarso. Bom, esse é o calcâneo. O calcâneo tem uma face, um tubérculo posterior, uma tuberosade posterior, que vai ter aqui os tubérculos aqui, processo medial e lateral aqui embaixo. Aqui a inserção do tendão calcâneo, que a gente já mostrou, né? A face articular com cuboide e as faces articulares com talos, que a gente vai ver melhor nessa foto aqui. Então, na vista superior, eu vejo que o talos ele possui 3 faces articulares aqui, olha, média, posterior e anterior. Lembrando que aqui eu tenho posterior, média e anterior. Lembrando que a média, face articular média com talos, ela está contida numa proeminência aqui, num processo do calcâneo, que eu chamo de sustentáculo do talos. Lembra dele? Aquele dedão lá, olha, que sustenta o talos. Então, o sustentáculo é uma proeminência óssea, é um acidente do calcâneo. E ele contém a face articular para o talos na sua face superior, tá? Então, a face articular média do calcâneo está contida no sustentáculo do talos. Bom, esse é o navicular. Essa vista aqui eu vejo a concavidade, onde articula aqui o osso navicular. Aqui eu vejo a convexidade, onde vai se organizar aqui, vai se articular os 3 cuneiformes, completando a coluna medial no tarso. Esse navicular possui uma pequena proeminência medial e voltada para plantar, que a gente chama de tubérculo do navicular. A gente vê depois que vai ser a inserção de um osso do pé, de um osso do torno da perna, de um músculo, desculpa, da perna, chamado músculo tibial posterior. Esse é o músculo, o cuboide. O cuboide tem uma face articular com calcâneo e uma face articular com o 4º e com o 5º metatarso, tá? Ele tem um formato cúbico, né? Na face dorsal ele é mais largo. Aqui na face plantar, ele tem como único acidente um sulco aqui, uma depressão por onde passa o tendão fibular longo. Tá? A gente vai ver depois ele, mas lembra desse sulco do cuboide, para depois, quando a gente for falar
do tendão fíbula longa, a gente voltar a falar sobre ele. Beleza, então essas são só para a gente ver algumas deformidades. Esse aqui é popular joanete, né? A gente vê o hálux no primeiro meta desviado, a angulação do hálux, né? A proeminência. É um caso de uma paciente que tem artrite reumatoide, então os dedos, as falanges não estão mais articulando com os metatarsos, já saiu do lugar, enfim. Uma desorganização do esqueleto do antepé, né? Aqui, obviamente, a gente encontra isso também quando você tem o apoio normalmente no primeiro e no quinto, então o pé tem um arco também transverso, quando você olha o pé numa vista de frente, os metatarsos são organizados formando um arco, assim, ó, como eu estou mostrando aqui na minha câmera, né? O apoio maior no primeiro e no quinto, menos nos centrais. Obviamente, quando acontece muito apoio nos centrais, os metatarsos centrais são mais baixos, eu tenho a hiperqueratose, né? A queratina fica hipertrofiada, ele fica mais desenvolvida, mais espessada nas regiões onde eu tenho mais apoio, onde não era para ter, né? Aí a situação, esse é um raio-x interessante para a gente ver o que a gente falou de distribuição de carga no retropé, no salto ele desvia a carga para o antepé, né? Então o peso depositado todo aqui, olha, quanto maior o salto, maior o peso colocado aqui e também maior tensão dos tendões flexores que estão aqui plantares, tá vendo? Porque obviamente obriga você a ter uma extensão das falanges proximais para adotar essa posição, o apoio da cabeça dos metatarsos, não na sua face plantar, mas na face bem próxima da articulação, e os dedos estão todos estendidos durante o uso do calçado, né? E aqui mostrando uma figura de um livro antigo, né, que eu tenho, um livro mas é um livro bem relevante ainda hoje, mostrando aqui que o apoio ele tem que ser distribuído, mas a distribuição desse apoio ela tem que ser maior no primeiro e no quinto, né? Aqui o apoio está bem distribuído aqui em todos eles, né, de maneira uniforme, mas não era para ser. Aqui o alívio do apoio do primeiro. Esse aqui estão sobrecarregados, né? Aqui o primeiro está sobrecarregado, os outros são livres, com um pé que tem uma insuficiência do primeiro metatarso, e assim por diante. São as alterações de carga, né? Aqui um outro caso também interessante, é uma paciente que tem um ostrígono, que chama, um osso acessório, ele substitui o tubérculo medial do processo posterior do talos, então também que ele é separado aqui do talos, chamado ostrígono, tá? Ele pode ou não trazer problemas, tá? Esse raio-x está vendo aí da direita é do meu pé, né? Pelo tamanho, é um pezinho, e o ostrígono aqui, olha, grande aqui, mas não tem percussão clínica nenhuma, mas pode ter, tá? Aqui, por exemplo, é um caso para retirada do ostrígono, né? Que estava comprimindo uma estrutura neurológica que a gente não vai ver no pé. Esse é um outro caso, uma fratura aqui do talos, é diferente, né? Tu vê que uma parte do talos fraturou aqui e não consolidou, ficou essa área solta aqui, esse fragmento solto, tá? Esse fragmento que não consolida a gente chama de pseudoartrose, uma falha de consolidação, a gente chama de pseudoarticulação ou pseudoartrose, né? Quando ela não evolui para uma consolidação, uma cicatrização óssea. Bom, aqui a gente vê também no talos, no calcâneo vai ter um tubérculo lateral, nesse caso aqui o tubérculo lateral está muito espessado, está muito aumentado em volume, mas a gente vê depois a função desse tubérculo lateral do calcâneo. Ele existe sempre, óbvio que não nesse tamanho aqui, como está mostrado nessa foto, mas ele vai ser importante na separação dos tendões fibulares. A gente vai ver isso mais para frente um pouquinho. Aí uma doença de apoio do calcâneo, em criança, o calcâneo com uma densidade diferente, uma dor no calcanhar. Aqui uma cartilagem de crescimento aqui do calcâneo, tá vendo? E esse aqui, essa hipertrofia óssea, tá bem brancão aqui, diferente do resto do esqueleto, tá vendo? Mostrando que tem uma reação inflamatória decorrente de muito apoio, de muito estresse aqui, de carga sobre esse osso. E aqui o famoso esporão do calcâneo, né? Eu boto sempre esse slide mostrando aqui um esporão grande, tá vendo? Olha, grandão. Esse paciente meu, teve uma fratura aqui do esporão, um paciente bem antigo, acho que lá perto do ano 2000, né? Ele tem uma fratura, né? Um turofilista teve uma fratura do esporão durante uma lesão. Isso mostra que o esporão, na maioria das vezes, a imensa maioria das vezes, são quase todas, ele não é sítio de dor, tá? Ele é uma calcificação de um músculo plantar do pé, tá? Por uma coincidência aqui, ele está numa região onde você tem muita frequência de dor na parte do retropé, mas ele ele é inocentado da imensa maioria das causas de dor na parte posterior do pé. A gente vai falar depois, vai falar sobre isso, quando a gente falar de aponeurose, fascite plantar, falar de nervo tibial, a gente volta a falar sobre ele e desses sintomas dolorosos na parte do retropé.
Vou pular isso aí. Fator por estresse. Vamos lá, vamos seguir aqui. Bom, o tornozelo, então, ele possui algum elo ligamentar também, que a gente vai falar aqui. Né? Que elo ligamentar é esse? Quando eu falo em tornozelo, eu já juntei para vocês que eu tenho aqui a pinça maleular, a pinça do tornozelo, a articulação dela com o talos e o calcâneo envolvido indiretamente nessa articulação. Pois bem, a gente vai separar aqui a anatomia ligamentar do tornozelo em duas partes. Primeiro, nós vamos falar sobre a junção entre a tíbia e a fíbula para formar a pinça maleular. E depois nós vamos falar sobre a ligação dos maléolos na parte medial e na parte lateral com o talos e com o calcâneo, ok? A gente chama isso aqui de complexo lateral, complexo medial. E essa anatomia ligamentar tibiofibular, a gente vai se referir a ela como sindesmose tibiofibular. Lembrando o que é sindesmose? Ele é um tipo de sinartrose, ou seja, uma articulação fibrosa. Das 3 articulações de sinartrose fibrosas, eu tenho 3 tipos. Uma que eu chamei de gonfose, que é a articulação, por exemplo, do dente com o alvéolo. Uma que eu chamo de sutura, que é o que acontece no crânio, a junção dos ossos do crânio. Essas 2 articulações dotadas de mínimo movimento. E a das 3, a que tem mais movimento, é a sindesmose, tá? Que também é formada por tecido fibroso, não é articulação sinovial, é formada por tecido fibroso, no caso aqui ligamento, e pela sua compreensão anatômica, a sindesmose é a mais dotada de movimento das 3 formas de sinartrose, tá? Bom, a sindesmose tibiofibular é formada por 3 ligamentos, ou 4, né? Primeiro, é um ligamento que une a fíbula tíbia na face posterior, a gente chama de ligamento tibiofibular posterior. Eu também tenho um ligamento que une a tíbia e a fíbula anterior, tá aqui embaixo, que eu chamo de tibiofibular anterior. E eu tenho um que a gente não está vendo aqui, porque é bem justinho, bem próximo ali, mas está na minha setinha ali, olha. Um ligamento que está no mesmo plano aqui, olha, desse ligamento tibiofibular posterior, que eu chamo de tibiofibular interósseo, tá? Também tem, logo depois desse tibiofibular interósseo, a extensão dele aqui, olha, é uma membrana fibrosa que vai estar aqui unindo a tíbia e a fíbula. A gente chama essa membrana fibrosa de membrana interóssea, tá? Então seria o quarto elemento de sustentação da sindesmose tibiofibular. Então teriam, para formar a sindesmose, os tibiofibulares anterior, posterior, interósseo e a membrana interóssea, tá? Isso compõe a sindesmose tibiofibular. Está aqui uma outra visão: sindesmose anterior ou tibiofibular anterior, sindesmose posterior ou tibiofibular posterior, interósseo e a extensão com a membrana interóssea aqui em cima. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o complexo, então. Lateral, eu tenho 3 ligamentos laterais do tornozelo, a gente chama de complexo colateral lateral, complexo lateral do tornozelo. Dá para ver bem nessa foto aqui de baixo, a setinha está fora da posição aqui, tá, gente? Eu vou mostrar aqui no meu mouse, tá? Um primeiro componente é o componente que liga a fíbula à parte anterior aqui do talos, tá? E a gente chama de fíbulo talar anterior. O segundo componente liga a fíbula à parte posterior do talos, e eu chamo de fíbulo talar posterior. E o terceiro componente, aqui a importância que a gente está falando, é um componente que liga a fíbula ao calcâneo, mas passa por baixo aqui dos tendões fibulares, e a gente vai chamar ele de fíbulo calcâneo. Então tem 3 componentes: fíbulo talar anterior, fíbulo talar posterior e fíbulo calcâneo, ok? Então esses 3 componentes, eles vão formar ali o complexo colateral lateral. A gente vê esse complexo aqui, olha. Esse ligamento que vocês estão vendo aqui, olha, é o fíbulo calcâneo. Esse ligamento que você está vendo aqui, olha, é o fíbulo talar posterior. Bom, na vista medial, esses ligamentos são menos distinguíveis, são mais difíceis de você separar os seus componentes. Mas é fácil entender. Eu tenho um complexo ligamentar que eu vou dar o nome de ligamento deltoide, tá? Então todo esse ligamento aqui, olha, diferente do que a gente vê na face lateral, os 3 ligamentos são bem distintos, são bem distinguíveis, né? E eles têm nomes separados. A gente, de uma maneira prática, chama aquilo de complexo colateral lateral do tornozelo. Mas a gente sabe que são 3 ligamentos independentes, ou quase independentes. Na face medial, esse ligamento é o ligamento deltoide, ele corresponde aqui, então, a todo o complexo medial, é sinônimo, então a gente não vai mais usar praticamente
o termo complexo colateral medial, vai só se referir como ligamento deltoide, tá? Tem esse nome porque ele se assemelha a uma letra delta, né, com base inferior e o ápice no maléolo. Ele é formado por duas partes, uma parte superficial, que tem origem na parte anterior do maléolo, uma região profunda que eu chamo de colículo anterior, e uma parte posterior, uma parte profunda, desculpa, que tem origem no colículo posterior, no maléolo medial também. A parte superficial é a parte que vai com duas inserções, aqui, ó, seguindo minha setinha. Ou vai aqui para o calcâneo, e essa estrutura aqui, olha, é o nosso sustentáculo do talos, tá vendo? Então, aqui a gente chama essa parte de tíbio calcaniana. E também vai para frente aqui, olha, em direção navicular. A gente chama de tíbio navicular. Então, essas duas partes, tíbio calcânea e tíbio navicular, formam a parte superficial do deltoide. A parte profunda está aqui embaixo, né? Eu só consigo ver a parte posterior. É a parte que vai para a parte posterior do talos, tíbio talar posterior, e vai ter uma parte profunda aqui, que a gente não está vendo porque está coberto pelo tíbio navicular, mas é a parte que vai para o talos anterior, eu vou chamar de tíbio talar anterior. Tá? Então são 4 componentes, os 2 profundos vão para o talos, os 2 superficiais vão para o calcâneo e para o navicular. Essa é a imagem radiológica que a gente vê, olha, isso é muito importante a gente interpretar bem isso. Percebe que aqui você vê uma sobreposição, você vê a tíbia aqui atrás, né? Porque vai lembrar, obviamente, que a tíbia e a fíbula, elas não estão alinhadinhas, a fíbula está discretamente posterior aqui, olha, lateral à tíbia, então, obviamente, existe aqui na imagem de frente uma sobreposição das duas imagens, né? Aqui, esse espaço aqui é a sindesmose, então a gente tem esses 2 sinais aqui, a sobreposição e o clear space, para exatamente marcar uma relação anatômica correta da sindesmose. Quando esse espaço aqui, que a gente chama de espaço claro, clear space, é maior do que 5 milímetros, ou quando esse overlap, que é sobreposição, ela é maior do que 1 centímetro, eu tenho lesão da sindesmose, ou seja, estão separados aqui a fíbula da tíbia, e isso é uma lesão que tem gravidade de articulação do tornozelo. Bom, aqui embaixo eu vejo a relação, a fíbula mais baixa do que a tíbia, então nesse ângulo aqui é um ângulo que a gente vai encontrar como normal. Se por exemplo, se eu fratura aqui o maléolo lateral, a fíbula, isso aqui ascende, eu começo a ter uma perda de relação do tornozelo que eu tenho que tratar, tá? Isso aqui é um exemplo, olha. Fraturou a fíbula aqui, foi operado aqui por um colega, percebe que a fíbula ficou alta, não alcançou o comprimento. Esse espaço aqui está aberto, tá vendo aqui, ó? Então o deltoide aqui, ele ficou insuficiente, ele não está conseguindo fechar bem esse tornozelo. Aqui você percebe que tem parafuso dentro da articulação aqui da sindesmose. Então isso aqui não foi um tratamento adequado, porque não restabeleceu a anatomia funcional do tornozelo. Tá? Isso vai ter repercussão clínica depois. Bom, falar um pouquinho sobre a parte tendinosa, eu vou falar um pouquinho, basicamente, sobre retináculos, tá? Para a gente complementar a parte ligamentar. E eu vou usar a nossa próxima aula para terminar, para não ficar muito tarde para todo mundo, tá? Bom, basicamente, quando eu for olhar o pé no seu conteúdo muscular ou tendinoso, introduzindo já para a aula que vem, a parte 2, eu vou mostrar aqui para vocês que eu tenho a tíbia aqui, o maléolo medial, a fíbula aqui, o maléolo lateral, né? E eu tenho essas estruturas fibrosas aqui, olha, que a gente viu já em várias peças que tinham ligamentos, vários desenhos, mas que eu não chamei atenção por motivos óbvios, tá? Quando esses elementos aqui, musculares e tendinosos, passam da perna para o tornozelo, para o pé, passam pelo tornozelo, né? Da perna para o pé, eles são contidos nessa região, essa articulação, por faixas de tecido denso fibroso, tá? Que nós chamamos de retináculos. A gente viu isso no membro superior, quando a gente falou de punho e mão, e a gente mostrou o túnel do carpo, que tinha o retináculo dos flexores, e a gente falou na vista dorsal o retináculo dos extensores. Aqui é a mesma coisa, tá? Na face anterior, na face dorsal do pé, ou na face anterior da perna, eu tenho um retináculo que eu chamo de retináculo dos extensores, tá? São 2 retináculos, então a gente chama de retináculo superior dos extensores, retináculo inferior dos extensores, e esse retináculo inferior, ele é em formato de um Y, tá vendo? Eu posso ter um terceiro retináculo aqui específico aqui para o hálux, que vai estar aqui embaixo, que a gente chama de retináculo do hálux, ou retináculo do primeiro metatarso. Bom,
Aqui eu tenho retináculo superior e inferior dos extensores. Aqui eu tenho retináculo superior com origem na fíbula, inserção na tíbia, e ele contém aqui os músculos do compartimento anterior da perna, na sua passagem pelo tornozelo. Da mesma forma, o retináculo do inferior dos extensores faz a mesma função. Só que ele tem aqui, olha, origem do calcâneo e a inserção aqui, olha, na tíbia, um braço, e no primeiro metatarso, ou no cuneiforme, o outro braço. Cuneiforme medial, tá certo? Bom, se a gente for olhar aqui nessa foto que a gente passou aqui, ó, o que é isso que vocês estão vendo aqui, olha? Eu tenho uma visão lateral, o retináculo dos extensores estaria aqui, olha, da fíbula para a tíbia, e o outro retináculo estaria aqui do calcâneo, em direção à tíbia e em direção ao cuneiforme navicular, né, que seria a parte inferior do retináculo dos extensores. Aproveitar essa figura aqui, olha, a gente vai mostrar o segundo retináculo, que é o retináculo dos fibulares, está aqui, olha, que também são dois. Se você olhar bem nessa fotinha aqui, eu tenho um retináculo que sai da fíbula para o calcâneo e contém os tendões fibulares, e um segundo retináculo que contém os fibulares também, que tem origem e inserção no calcâneo. Tá? Então vamos dar uma dissecada nessa figurinha aqui. Essa figura tem a sinesmose aqui, olha, sinesmose anterior, a sinesmose posterior. O que é isso aqui, olha? Fíbulo talar posterior, complexo lateral, tá vendo? Fíbulo talar anterior, fíbulo calcâneo. Opa. Retináculo superior dos fibulares, retináculo inferior dos fibulares, tá? Então a gente mata esse monte aqui de coisinha, é bem simples. Lembra o que a gente falou? Sinesmose, matei. Complexo lateral, os três aqui, ó. 1, 2, 3. Fíbulos talares e fíbulo calcâneo. Retináculo dos fibulares, superior e inferior, matei. Beleza. Aqui eu tenho alguns outros elementos que a gente vai mostrar depois, mas são elementos de ligação dos ossos do pé. Esse ligamento aqui é o ligamento interósseo, ele liga aqui o calcâneo ao talos. A parte mais aqui distal dele a gente vai chamar de ligamento cervical, tá? Porque ele está exatamente no colo do talos. Aqui eu tenho o corpo do calcâneo, o colo do calcâneo aqui, e a extremidade proximal, a extremidade distal dele, a articulação com o cuboide. E dele aqui, do tubérculo anterior, que é essa regiãozinha aqui, sai um ligamento chamado ligamento bifurcado, que uma parte vai para o navicular, outra parte bifurca e vai para o cuboide. Tá? Ligamento calcâneo-cuboide, esse ligamentozinho aqui, calcâneo-cuboide, que eu tenho um aqui dorsal, eu tenho outro aqui lateral, e eu tenho um plantar também. E aqui eu tenho vários ligamentos que são ligamentos entre os ossos do tarso, a gente chama de ligamentos intertarsais. Aí a gente vai dar o nome, obviamente, de cada um para cada outro. Intercuneiforme, intercuneiforme medial, intercuneiforme lateral. Isso eu não tenho necessidade de a gente ficar perdendo tempo com isso, porque são ligamentos interósseos que têm o nome do osso de origem ao osso de destino. Bom, na parte medial aqui, eu vou chamar a atenção a outro retináculo, para a gente terminar aqui. É o retináculo chamado retináculo dos flexores. Tá? Diferente dos outros dois, aqui ó, tem retináculo dos extensores superior, retináculo inferior dos extensores, tá vendo aqui, ó, os dois. Esse retináculo dos flexores, ele tem apenas um componente, tá? Que é o retináculo dos flexores, que por sua vez define um espaço entre a tíbia, tá vendo? O talos aqui atrás, que a gente não está vendo, a parte posterior do talos, e o calcâneo também, um espaço que eu vou chamar de túnel do tarso, tá? Ele é exatamente uma analogia perfeita ao túnel do carpo, na mão, no punho, tá? É o túnel do tarso. A diferença é que o túnel do tarso tem um conteúdo vascular também, que a gente vai falar na próxima aula, tá? Então, alguns tendões, como o tendão tibial posterior, flexolão dos dedos, flexolão do hálux, transitam nesse túnel do tarso para chegar à região plantar do pé, tá? Então, essa é a imagem interessante para a gente lembrar disso aqui do túnel do tarso. E aí eu vou lembrar para vocês, a gente vai falar 4 nomezinhos que a gente vai tentar diferenciar aqui para ficar como conceito para a gente. Primeiro conceito, túnel do tarso. Túnel do tarso é um túnel, é um espaço atrás do malelo medial, né? Então o malelo medial é o limite anterior dele.
O calcâneo é o limite posterior dele, o limite profundo é o talos, né? E o limite superficial é o retináculo dos flexores. Então, o túnel do tarso é esse espaço. Contém tendões, que a gente ainda vai ver, que vem da região do compartimento posterior profundo da perna, em direção à planta do pé, e também tem um conteúdo nervoso e vascular. Então, esse é o túnel do tarso. É diferente do que a gente falou aqui atrás, olha, vou voltar para a gente rever aqui, ó. Chegamos aqui. Quando a gente falou em canal e sulco do tarso. Canal e sulco do tarso, qual era a diferença deles? O sulco do tarso é um sulco que eu encontro no talos e na face oposta do calcâneo, como está aqui, olha. O sulco do tarso também do calcâneo. Quando os dois sulcos se juntam, formam as duas superfícies convexas se juntam, eles formam o canal do tarso, tá? Esse canal do tarso, ele vai começar aqui, lateral e anterior, e vai se estender em direção posterior e medial, tá? Então, sulco e canal são parecidos, né? Porque a união de dois sulcos forma um canal. O túnel do tarso vai estar aqui atrás, né? Maléolo medial, calcâneo e o assoalho é o talos, tá certo? Retináculos flexores é o teto, passa aqui, ó, cobrindo esse túnel aqui, fechando esse túnel. E o quarto nome que eu vou falar para vocês é um espaço que eu vou chamar de seio do tarso. A gente vai usar bastante na aula que vem para falar de origem dos músculos do pé. Seio do tarso é esse espaço aqui, olha. É um espaço também que se aprofunda aqui e se aprofunda em direção ao canal do tarso, até sair lá no túnel do tarso, tá? Então, seio do tarso é esse espaço, essa cavidade, essa fenda, tá? Como o nome diz, essa fenda a gente chama de seio. Que vem o seio na mulher, né? Esse seio aqui, na verdade, o que é o seio? Seio, na verdade, a gente falou isso na aula de região peitoral. O seio, na verdade, é a fenda. É o espaço entre as duas mamas, tá? Então, tem aqui o seio do tarso, o canal do tarso e o túnel do tarso. Eles têm, obviamente, uma ligação, porque o seio do tarso ele tem uma relação direta, porque é contínuo com o canal do tarso, e também tem uma relação importante, porque várias artérias que vão para essa região, chamar artérias do seio do tarso, se continuam como artérias do canal do tarso, que é uma continuidade, tá certo? E chegam, no fim, ao túnel do tarso aqui atrás. Bom, a gente já falou bastante aí sobre essa parte óssea, ligamentar. A gente ainda vai falar, então, na próxima aula, a gente vai falar sobre a parte muscular do pé e do tornozelo, e vou falar da parte neurológica e vascular. E eu vou aproveitar no final da aula, vou fazer uma apanhado geral de inervação do membro inferior, tá? Para a gente matar aí os principais grupos de inervação, complementando o que o Cláudio já explicou lá atrás, plexo lombosacro, a gente vai amarrar um pouquinho para a gente ter uma organização geral prática da inervação sensitiva e motora do membro inferior, tá certo? Então, nós vamos parar por aqui, que já está tarde, a gente perdeu um tempinho aí na nossa DR, e a gente vai abrir para perguntas, e depois a gente encerra por hoje. Segunda-feira a gente complementa. Tá certo, gente? Então, valeu. Estamos abertos aí pelas nossas perguntas aí. Fiquem à vontade. Valeu, galera. Obrigado aí. Obrigado pelos elogios aí. Eu sei que muita coisa, pé é um negócio, uma regiãozinha meio chatinha, né? Mas a gente vai passo a passo e vai matando isso aí. Não tem nada demais, tá? Valeu, galera. Valeu, Ana. Da Bela, beijo. Valeu, Luiz. Laire também. Vamos lá. É comum, pergunta da Fernanda, é comum entorse do tornozelo lesionar os retináculos fibulares? Como é feito o tratamento? Eles se regeneram? Boa pergunta, Fernanda. O evento não é o evento mais comum, não. Tá? O trauma torcional mais comum é o trauma em inversão. Tá? É o trauma que a sua região plantar, ela supina o pé e o calcâneo faz uma inversão. Então o pé vira para dentro, assim, vira para dentro. Tá? Nesse trauma em inversão, você, por reflexo, por uma reação proprioceptiva, quando esses ligamentos, principalmente o talo fibular anterior, o fibro talar anterior e o fibro calcâneo, quando estão distendendo para romper, eles mandam uma mensagem, um arco reflexo, que contrai os tendões fibulares, que são os tendões laterais do tornozelo. Tá? Então, essa contração tem o intuito, o objetivo de quê? Os tendões fibulares fazem o contrário, fazem a inversão, se opõem ao entorse.
Então, você contrai forte os tendões fibulares, os eversores, para tentar colocar o pé na sua posição, devolver a sua posição. Bom, quando você faz isso, a tensão é tão grande nos fibulares que pode acontecer de, nesse processo, romper os retináculos, tá? Principalmente o retináculo superior. O retináculo inferior é muito raro ele romper. Só que é chato, porque quando rompe o retináculo, o tendão fibular fica saindo da sua posição e rodando por cima do malhão lateral, fazendo um ressalto pelo malhão lateral. Isso acaba não só sendo incômodo, desconfortável, como sendo também um fator de desgaste do tendão. Isso pode chegar ao ponto de romper o tendão fibular por esse desgaste, por esse atrito aumentado, tá? Então, essa pergunta foi muito boa. Como é feito o tratamento? O tratamento de reconstrói o retináculo. Normalmente não vale a pena, não funciona vocês dar ponto nele. O que a gente faz? A gente gasta um pouquinho a fíbula atrás para ela ficar mais côncava, tá? E a gente usa algum enxerto, normalmente um tendão ali do lado, fibular curto, ou fibular, quando existe um fibular acessório, fibular quarto, a gente reconstrói com um tendão dele, ou um pedacinho, então um enxertinho, a gente refaz essa cinta que é o retináculo, tá? Valeu, Guilherme, acho que tem mais pergunta aqui para cima aqui. Deixa eu voltar aqui. Tá, Fernando, então depois você me fala se está respondido aí. Qual a diferença da supinação e pronação para inversão e inversão? Boa pergunta, Manuel. Essa é uma pergunta bem relevante. Pensa bem o seguinte. A supinação, a inversão e a eversão são movimentos que o calcâneo faz no talos, tá? Então, esquece o resto do pé, pensa só no talos e no calcâneo, tá? Quando o calcâneo faz aqui, lateraliza, eu chamo de inversão. Quando ele medializa, eu chamo de inversão, tá? Então, a inversão e inversão são movimentos da subtalar, exclusivos da subtalar. E eu tenho para fora e para dentro, inversão e inversão. O que é supinação e pronação? É um movimento que acontece na chopar, na mediotársica. Aí você imagina o talos e o calcâneo parados e o navicular e o cuboide torcendo sobre o seu próprio eixo. Isso aqui, olha, rodando aqui, ó, tá? Seria essa visão aqui. Então imagina o calcâneo parado aqui atrás e o médio pé rodando aqui sobre o seu próprio eixo, tá? É um movimento torsional, como é o movimento da supinação no antebraço, né? Você só faz aqui o movimento de elipse, o movimento de espiral, o movimento de rotacional sobre o próprio eixo daquele segmento, tá? Como é o termo pronação-supinação. O que é pronação-supinação? É uma rotação sobre o longo eixo do membro. Então, quando você roda o rádio aqui, olha, fazendo pronação-supinação, ele roda sobre o seu próprio eixo. É o que a gente está fazendo. O médio pé rodando sobre o retropé, tá? Vamos lá. Laire, pergunta da Laire aqui. Quando eu era pequeno, eu tinha o pé torto, mas voltado para medial. Não sei se está certo falar isso, mas ele é para dentro. E o médico recomendou que eu fizesse natação. Queria saber de que forma a natação poderia fazer a posição do meu pé quando eu era pequeno. Bom, eu não sei bem como é que é essa tua deformidade, né? A gente classifica a deformidade do pé de que forma? Quando eu olho a classificação das deformidades do pé, quando o calcâneo tem uma postura fixa em inversão, tá? A gente chama essa deformidade do calcâneo de varo, tá? Por que varo? O joelho varo é aquele joelho que a gente faz a gente falou isso na aula de joelho, né? Faz aquela curvatura em que o vértice aponta para a periferia do círculo, tá? Então, se o calcâneo está aqui, olha, para dentro, invertido, ele faz um tornozelo em varo, tá? Então, a deformidade em varo é muito comum. Ou um tornozelo valgo, quando ele é para fora, o calcâneo para fora, como se fosse uma postura invertida. Então, veja bem, que é a diferença? Pô, calcânio valgo ou calcânio invertido? Calcânio valgo ou calcânio invertido? Diferencia as coisas. Inversão e inversão é um movimento. Varo e valgo é uma deformidade, é uma postura, tá certo? Como uma coisa também, supinação e pronação pode ser um movimento do pé, mas também pode ser uma postura fixa. Quando você fica em pé, eu fui lá na loja de tênis, comprei um tênis X, Y, Z, e o cara mediu lá meu pé, botou em cima de um aparelho lá qualquer e falou que minha pisada é pronada. O que ele está mostrando com esse teste para você? Que você tem uma discreta pronaçãozinha, até mostrar a figura de umas carinhas sorrindo, umas carinhas chorando, você tem uma posição do pé que aumenta a carga aqui no primeiro metatarso e reduz a carga no quinto metatarso, tá? Então, você tem que diferenciar o que é uma postura, o que é uma deformidade. Bom, outra deformidade que a gente tem é o chamado pé adúcto.
Pé aduzido, o que é pé aduzido? Imagina você pegar seu pé aqui e aduzir esses metatarsos. O pé fica nesse formato aqui, olha, tá? Um juntando com o outro. A parte posterior do pé e a parte anterior do pé. Então, esse é um pé chamado pé adúcto. Então, quando você fala pé para dentro, o que eu não consigo saber, porque pode ser um pé para dentro, pode ser um calcâneo varo, como pode ser também um pé adúcto, que os metatarsos estão voltados aqui para a medial, não estão voltados para frente, tá? De qualquer forma, eu vou te falar o seguinte, o que a natação pode ter ajudado? A única coisa que a natação pode ter te ajudado, indiretamente, é por formação muscular. Você desenvolve a musculatura, muitas dessas deformidades em criança, quando ela começa a corrigir, ela começa a ganhar massa muscular, começa a estabilizar a marcha, elas melhoram espontaneamente, tá? Então, muita gente usava aí botinha, sapatos ortopédicos e tal, e, na verdade, esses dispositivos, poucos tinham função, tá? A maior parte deles, a correção era espontânea. Bom, é normal mexer o tornozelo? Como assim mexer o tornozelo? Não entendi. É normal ter movimento do tornozelo. O tornozelo não é duro, não. Ele mexe, faz flexão dorsal, flexão plantar. Especifica, Carolina, que movimento é esse da tua amiga aí. Valeu, Guilherme. Beleza. Bom, como é feito o diagnóstico das tendinites fibulares? Beleza, qual o tratamento? As tendinites fibulares, elas é muito importante porque no pé é diferente do membro superior, né? No pé você tem um balanço entre músculos inversores e eversores. Isso é um fator determinante quando você tem carga sobre o elemento, né? Então, por isso que é diferente do membro superior. Quando eu tenho, por exemplo, um pé plano, por exemplo, quando eu tenho um pé cavo, eu posso forçar um lado desses tendões. Eu faço sempre uma analogia como se fosse uma rédea de um cavalo. Da parte medial do tornozelo tem o tendão tibial posterior. A gente vai falar nele na próxima aula. Da face lateral do tornozelo tem os fibulares. E eles funcionam como se fosse uma rédea de um cavalo. Se o meu calcânio, por exemplo, é um calcânio varo, o calcânio está para dentro como se fosse invertido, essa rédea dos fibulares está sempre tensionada. E ainda vai que eu tive entorse, lesei o retináculo, começa a inflamar os tendões fibulares e começa a ter sintoma de dor e de sobrecarga nesses tendões. Primeiro sinal que tem, obviamente, é dor na região reto-maleolar lateral, atrás do malleolo lateral, e essa dor exacerba quando eu faço um teste provocativo. Tá? Então, eu peço ao paciente para fazer uma inversão e dorsiflexão contra a minha resistência. E aí, ele tem dor nessa região. Tá? É obrigatório ter algum método de imagem do tendão, um ultrassom, uma ressonância magnética, para saber o grau de evolução dessas lesões, porque muitas tendinites dos fibulares têm a lesão do retináculo, que eu tenho que ver, ele pode ter uma degeneração, um desgaste que pode levar a uma ruptura tardia. Então, o diagnóstico de imagem, o diagnóstico ele é clínico, mas a imagem passa a ser importante quando a gente tem que estabelecer o grau de acometimento desse tendão. O tratamento depende da situação. Se esse grau de acometimento for leve, a gente tenta fazer a correção, fortalecer o tendão fibular. Se ele tem um calcânio varo, eu faço a correção, fazendo uma correção do calcânio, pode ser até uma cirurgia óssea para alinhar o calcânio e parar de sobrecarregar o tendão fibular. Isso é um tratamento até preventivo, né? Ou, em última instância, o tendão fibular rompeu, o pé calcânio varo, você tem várias cirurgias que você pode fazer para isso. Mas, às vezes, até exige que você use um tendão de enxerto, reconstrua os fibulares, às vezes são cirurgias grandes para pé e tornozelo, né? Então, pode chegar em vários extremos, desde fisioterapia, o reforço, até corrigir a posição do calcânio, ou até substituir os tendões fibulares por enxerto. Né? Bom, Gabriela, você saberia como as forças sobre os ossos do pé seriam distribuídas quando uma bailarina fica na ponta do pé? Quais seriam os maiores riscos nesse caso? Olha, eu acho que o grande problema da bailarina é o que a gente chama de metatarsalgia, tá? Porque elas fazem apoio enorme, em alguns momentos na dança, um apoio de 100% do peso corporal e até com salto, que aumenta a sobrecarga, né? Sobre o antepé, sobre a região metatarsal. Tá? Então, o grande problema é esse. É muito comum elas fazerem deformidades dos metatarsos. Então, quando o primeiro metatarso aqui ele abre, ele faz isso aqui, olha. Ele faz, o primeiro e o quinto abrem, né? Ele faz com que as falanges se aproximem, né? Formando uma angulação aqui entre o metatarso e a falange. Essa angulação, ela expõe aqui a cabeça do metatarso, no quinto, primeiro principalmente, formando joanete do quinto dedo, ou formando joanete do primeiro dedo do dedão, que é o mais comum. Tá? E aí começa a desorganizar o pé. Esse apoio da parte anterior do pé começa a desorganizar, ela não tem mais o apoio do primeiro e quinto, começa a ter apoio central também,
e começa também a ter deformidade nos dedos, porque os tendões flexores estão tão tensionados que começam a romper e os dedos começam a fazer umas deformidades em garra, umas deformidades em flexão, tá? Então, via de regra, o pé da bailarina que usa a ponta, né, ele é muito sobrecarregado e é muito frequente você ter deformidades de anteperna nesses pacientes, tá? Eu falei, a carga é enorme, além do peso ser considerado quase 100% em alguns movimentos, ainda tem o efeito de salto, de carga e de impulso também, né? Bom, meximento voluntariamente, desculpa, cara, eu não continuo sem entender. Assim, o movimento, se você está falando involuntariamente pode ser uma contração por algum estímulo externo, ou você pode ter alguma alteração iônica do músculo, assim por diante, que você pode ter uma sobrecarga, um potencial de ação gerado espontaneamente. É a única forma que eu vejo de ter um movimento involuntário aí, tá? Involuntário. Bom, o calcâneo não vai acompanhar, bom, só para ver se você precisa, o calcâneo não vai acompanhar com inversão, os movimentos por ação e expressão. Vai também, Guilherme, o que acontece? Pode não, tá? Mas assim, o mesmo músculo que faz a contração para fazer a inversão, a gente vai falar isso na aula que vem, tá? O mesmo músculo que vai fazer a contração para a inversão, ele faz também, ele pode fazer supinação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na aula que vem, tá? Mas o movimento pode estar associado ou não. Importante a gente tentar separar didaticamente o que uma articulação faz e o que outra faz, tá, Guilherme? Mas depois a gente vai juntar um pouquinho isso. Vou poder te explicar melhor na aula que vem um pouquinho para a gente entender cada músculo por si só. Mas, por exemplo, o tibial anterior, ele vai contrair fazendo dorsiflexão. Só que ele faz dorsiflexão inserido no primeiro metatarso. Se ele contrai sozinho, ele faz dorsiflexão, promovendo ali uma inversão, uma supinação do médio pé, do antepé, tá certo? Se ele contrai junto com o fibular ou junto com o extensor dos dedos, ele controla essa inversão e a dorsiflexão é em neutro. Então tem muita dinâmica que eu vou poder mostrar para vocês na aula que vem. Vamos tentar, por enquanto, para facilitar, entender o que cada uma articulação faz e depois a gente vai juntar essas coisas todas aí na dinâmica do movimento, tá? Importante saber o que cada uma faz, tá bom? Bom, Gabriel, aquelas bolinhas do tornozelo que eu acho que o Pedro falou na aula passada, são chamadas de maléolos, tá? Aquelas bolinhas do tornozelo lateral e medial. São dois acidentes da tíbia e da fíbula, tá? Da tíbia e da fíbula, na parte distal. Esses dois acidentes são chamados de maléolos, tá? Maléolos. Malhos é martelo, tá? É porque como se fosse a cabeça de um martelo, tá? Malhos. Então aquelas duas proeminências ali robustas, redondinhas, são chamados de maléolos. Tá? Acho que esse perguntou, né, Gabriel? Valeu. Mais alguma? Beleza. A gente vai falar alguma coisa também de bem aplicada à clínica na aula que vem. Vou falar de inervação, vou falar de vascularização, já vi algumas coisinhas de dor no retropé, fascite plantar. Acho muita coisa que encaixa muito no dia a dia de todo mundo aí, da família de vocês. Então a gente vai falar um pouquinho na segunda-feira sobre isso. Tá? E a gente volta a comentar. Beleza, galera? Então vamos iniciar por aqui, né? Então a gente vai se falando aí, qualquer novidade eu passo para vocês, tá? E boa noite a todos aí, boa noite, turma, boa noite, Pedro, boa noite a todos e bom descanso. Bom final de semana.